Olá, é muito bom ter você aqui. Este é mais um capítulo do livro Mensagens Escolhidas Volume 1, escrito por Ellen Goldwhite. Para você ter acesso ao conteúdo completo deste livro e outras obras desta extraordinária escritora é só acessar as playlists do nosso canal. Diariamente nós publicamos aqui um novo capítulo de uma obra de Ellen White. Para receber a notificação de quando postarmos os próximos capítulos, não se esqueça de inscrever-se neste canal e ativar a notificação do sininho. Se estiver gostando, deixe seu like e compartilhe este conteúdo em seus grupos de WhatsApp. Boa audição. Gratidão. Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 43. Cristo, o doador da vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versos de 1 a 5. O mundo não reconheceu divindade no humilde homem de Nazaré. O unigênito Filho do Deus infinito estava no mundo, e os homens não o conheceram em seu caráter verdadeiro. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, verso 4. Não é a vida física que é aqui especificada, mas a imortalidade, a vida que é exclusivamente propriedade de Deus. O Verbo que estava com Deus e era Deus, possuía essa vida. A vida física é algo que todo indivíduo recebe. Não é eterna ou imortal, pois Deus, o doador da vida, toma outra vez. O homem não tem domínio sobre a vida. A vida de Cristo, porém, não era de empréstimo. Ninguém pode arrebatar-lhe essa vida. Eu de mim mesmo a dou. João 10, 18, disse ele. Nele havia vida original, não tomada por empréstimo, não derivada. Essa vida não é inerente ao homem. Ele só a pode possuir mediante Cristo. Não a pode ganhar por mérito, é-lhe dada como dádiva livre. Se ele crer em Cristo como seu salvador pessoal. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. Esta é a fonte de vida, aberta ao mundo. Dando sua comissão a Timóteo, diz Paulo, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. 1 Timóteo 6, versos de 11 a 16. De outra vez escreve Paulo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. 1 Timóteo 1, versos de 15 a 17. A imortalidade trazida por Cristo. Cristo trouxe à luz a vida e a incorrupção, imortalidade, diz outra tradução, pelo Evangelho. 2 Timóteo 1, verso 10. Homem algum pode ter vida espiritual independente dele. O pecador não é imortal, pois Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4.
Esta frase tem todo o sentido que exprime. Alcança mais longe do que a morte que vem a todos, ela significa a segunda morte. Os homens protestam dizendo: quereis fazer do homem nada mais que um animal? Isto é considerado degradante. O que é, porém, que eleva o homem à vista de Deus? É, porventura, a acumulação de dinheiro? Não, pois declara Deus: o ouro e a prata são meus. Se o homem abusar dos tesouros que lhe são confiados, Deus pode espalhar mais depressa do que pode o homem juntar. Pode o homem ter um intelecto brilhante, pode ser rico na posse de dotes naturais, mas todos estes lhe são dados por Deus, seu Criador. Deus pode remover o dom da razão, e no momento o homem se tornará como Nabucodonosor, degradado ao nível das bestas do campo. Isto Deus faz porque o homem age como se tivesse recebido, independente dele, a sua sabedoria e poder. O homem é apenas mortal, e enquanto se julgar demasiado sábio para aceitar a Jesus, permanecerá ele apenas mortal. Tem os homens realizado feitos admiráveis no mundo intelectual, mas quem lhes deu poder para fazer isso? O Senhor dos Exércitos. Se em sua imaginada eficiência os homens triunfam por causa de seu próprio poder e se gloriam, seguindo o exemplo do mundo antediluviano, perecerão eles. Era somente má a imaginação daquela raça longeva, e isso continuamente. Eram sábios em fazerem o mal e a terra se corrompeu pelos seus habitantes. Se houvessem unido àquele que é infinito em sabedoria, poderiam ter feito coisas maravilhosas com a habilidade e talentos que Deus lhes dera. Mas, volvendo costas a Deus, preferiram seguir a guia de Satanás, como fazem muitos hoje, e o Senhor varreu-os da terra com todo o seu jactancioso conhecimento. Pode a humanidade ser exaltada pelo mundo, pelo que tem feito, mas o homem pode cair muito depressa à vista de Deus, aplicando maus talentos que lhe são confiados e se apropriando indevidamente desses talentos que, usados devidamente, o elevariam. Conquanto o Senhor seja longânimo e não queira que ninguém se perca, de modo algum inocentará o culpado. Levem todos a sério as palavras do Senhor. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordar-lhes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. 1 Samuel 2, 29 e 30. Deus honra os que lhe obedecem. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, disse Davi. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Salmo 18, versos de 20 a 22. Como alcançar a vida eterna? Unicamente o crente em Cristo pode receber vida eterna. Unicamente alimentando-nos continuamente da carne e do sangue de Cristo, podemos ter a certeza de ser participantes da natureza divina. Ninguém deve ser indiferente nesta questão, dizendo: se somos honestos, não importa o que cremos. Não podeis com segurança ceder qualquer princípio de verdade vital para agradar-vos, a vós ou a quem quer que seja. Não procureis evitar a cruz. Se não recebermos nenhuma luz do sol da justiça, não teremos ligação com a fonte de toda a luz. E se esta vida e luz não permanecerem em nós, jamais nos salvaremos. Deus tomou todas as providências para que seu propósito na criação do homem não seja frustrado por Satanás. Depois de Adão e Eva, por sua desobediência, haverem introduzido a morte no mundo, foi provido à raça humana um custoso sacrifício. Foi-lhes atribuído um valor mais alto do que possuíam originalmente.
dando Cristo, seu Filho unigênito, como resgate para o mundo, Deus deu todo o céu. A aceitação de Cristo proporciona valor ao ser humano. Seu sacrifício leva vida e luz a todos os que tomam a Cristo como seu Salvador pessoal. O amor de Deus por meio de Jesus Cristo é derramado no coração de todo membro de seu corpo, levando consigo a vitalidade da lei de Deus, o Pai. Assim pode Deus habitar com o homem e o homem habitar com Deus. Declarou Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. Se pela fé o homem se torna um com Cristo, pode ele alcançar a vida eterna. Deus ama os que são remidos por Cristo, tal qual ele ama seu Filho. Que pensamento este! Poderá Deus amar ao pecador tanto como ama seu próprio Filho? Sim, Cristo o disse, e o que ele diz é exato. Ele honrará todos os nossos pedidos, se por viva fé nos apoderarmos de suas promessas e pusermos nele nossa confiança. Olhai para ele e vivei. Todos os que obedecem a Deus são incluídos na oração que Cristo apresentou ao Pai. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João 17, 26. Maravilhosa verdade, demasiado difícil para a humanidade compreender. Declara Cristo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 35. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 40. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6, 47. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6, de 53 a 58. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6, 63.